Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 15, verso 62. Instruções para seres humanos civilizados. Repitam, por favor. Bhava, Advaitam, Kriya, Advaitam, Dravya, Advaitam, Tatha, Atmana, Vartayan, Swa, Anubhutya, Iha, Trin, Nan, Dhunute, Muni, Bhavadvaitam, Kriyadvaitam, Dravyadvaitam, Tathatmana, Vartayan Swanubhutiha, Trin Swatnam, Dhunute, Muni. Bhavadvaitam, unidade na maneira de alguém considerar a vida. Kriyadvaitam, unidade em atividades. Dravyadvaitam, unidade em diversas parafernálias. Tatha, bem como Atmana, da alma. Vartayan, considerando sua própria Anubhutya, de acordo com a compreensão. Iha, neste mundo material. Trin, as três. Swapnan, condições de vida. Vigília, sonho e sono. Dhanute, abandona. Muni, o filósofo ou especulador. A tradução é a seguinte: após ponderar a unidade que envolve a existência, a atividade e a parafernália, e após compreender que o eu é diferente de todas as ações e reações, o especulador mental, Muni, de acordo com a própria percepção que ele alcança, abandona os três estados de vigília, sonho e sono. Repitam, por favor. Após ponderar a unidade que envolve a existência, a atividade e a parafernália, e após compreender que o eu é diferente de todas as ações e reações, o especulador mental, Muni, de acordo com a própria percepção que alcança, abandona os três estados de vigília, sonho e sono. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. As três palavras Bhavadvaitam, Kriyadvaitam e Dravyadvaitam são explicadas nos versos seguintes. Contudo, para alcançar a perfeição, a pessoa deve abandonar toda a não-dualidade que existe na vida filosófica do mundo material e chegar à verdadeira vida de realidade que caracteriza o mundo espiritual. Esse é um verso bem explicativo a respeito de como ver Krishna em tudo e como Krishna prepondera em todas as situações da existência material e espiritual. Quando as três palavras aqui, Bhavadvaita, Kriyadvaita e Dravyadvaita, que significam unidade na maneira de se filosofar a respeito da vida, na unidade nas atividades, Kriyadvaita, e na unidade nas diversas parafernálias, tudo que está disponível dentro dessa existência material como matéria inerte e que nós utilizamos. Essas três palavras vão indicar que existe sempre opção para a pessoa esquecer de Krishna. Sempre vai existir a opção para a pessoa permanecer em ignorância, como atualmente nós estamos. Por essa ignorância, nós nos distanciamos do serviço devocional, nós nos distanciamos da relação pessoal com Krishna. E essa ignorância é estimulada quando interpretamos a nossa interação com a natureza material.
essas 3 palavras aqui trazem essa reflexão. Uma reflexão sobre isso pode nos levar a tomar a atitude, e é isso que o Bhagavatam espera, que nós tomemos a atitude de buscar pela perfeição e alcançar essa perfeição, abandonando toda espécie de não dualidade, abandonando essa divisão de percepção do mundo e vendo que Krishna é a pessoa que providencia tudo, que cria tudo, que é o número 1, verdadeiro número 1 na existência material e na existência espiritual. Krishna é único, a posição dele é única como o mantenedor, o provedor, como o controlador, como o desfrutador. Nessa situação, Krishna se posiciona disponível para ser alcançado. Mas para a pessoa alcançar, ela tem que compreender que tudo isso que existe está relacionado com Krishna e que Krishna e que deve ser usado para o serviço a Krishna. Nós só podemos receber isso quando nos aproximamos da corrente de sucessão discipular e ouvimos do mestre espiritual a sua compreensão a respeito da existência material e do nosso envolvimento com a existência material. E o mestre espiritual vem e nos alerta para que utilizemos a nossa vida, todos os nossos talentos, todas as nossas facilidades para o serviço a Krishna. Isso é o que aqui está sendo enfatizado. As palavras vão ser explicadas, nós vamos ler agora os próximos versos para ter acesso ao tema. O próximo não tem significado, diz assim: ao compreender que o resultado e a causa são unos e que assim como a ideia de que os fios de um tecido são diferentes do próprio tecido, a dualidade em última análise é irreal. A pessoa alcança o conceito de unidade chamado Bhavadvaita. Então esse Bhavadvaita, a primeira palavra aqui mencionada no verso 62, vai definir a nossa capacidade de refletir, de pensar, de questionar a natureza material. Precisamos compreender isso através dessa iniciação filosófica e da fidelidade à iniciação filosófica. Depois, o verso continua e vai falar de Kriya Dvaita, das atividades da unidade nas atividades. E aí diz assim: meu querido Yudhishthira, Partha, quando todas as atividades que alguém realiza com sua mente, palavras e corpo são diretamente dedicadas ao serviço à Suprema Personalidade de Deus, ele alcança unidade de atividades, chamada Kriya Dvaita. Filosoficamente é chamada de Kriya Dvaita e na prática, no mundo da yoga, é chamada de Kriya Yoga. É yoga da atividade, não da abstenção dos sentidos, mas da ocupação dos sentidos em atividades de serviço devocional. Aqui tem um significado, vamos ver o significado de Prabhupada. O movimento da consciência de Krishna está ensinando as pessoas como chegar à fase em que se dedica tudo ao serviço à Suprema Personalidade de Deus. Krishna diz no Bhagavad Gita 9:27: Yad karoshi yadashnasi, yad juhoshi dadasi yad, yad tapasyasi kaunteya, tat kurushu amadarpanam. Ó filho de Kunti, tudo que fizeres, tudo que comeres, tudo que ofereceres e deres,
bem como todas as austeridades que acaso realizares, tudo deve ser feito como uma oferenda a mim. Se tudo o que fizermos, tudo o que comermos, tudo o que pensarmos e planejarmos for em prol do avanço do movimento da consciência de Krishna, isto será a unidade. Não há diferença entre cantar em favor da consciência de Krishna e trabalhar em favor da consciência de Krishna. Na plataforma transcendental, essas atividades são unas. Porém, no que diz respeito a essa unidade, devemos ser guiados pelo mestre espiritual. Não devemos inventar nossa própria unidade. Isso foi o que eu já expliquei anteriormente, que o mestre espiritual vem para dar a guia de como devemos nos portar diante disso. E também a respeito do serviço devocional. Esse verso do capítulo 9 é famoso porque ele define Karma Yoga, ele define a atividade, a mentalidade que uma pessoa deve ter ao olhar, ao observar o mundo material. Quando contemplamos a existência material, temos basicamente duas possibilidades. Uma, pensar, tudo isso aqui está ao meu dispor para o meu prazer. Ou então pensar, toda essa maravilha que aqui está é para o serviço devocional a Krishna. Pertence a Krishna e eu aqui sou apenas mais uma opulência dessa natureza material para, com a minha devoção, a minha iniciativa, usar o que estiver ao meu dispor para Krishna. Então, essa segunda opção é Kriya Yoga, é Karma Yoga. É exatamente o que está definido aqui como, em termos filosóficos, de Kriya Advaita, a unidade nas atividades. E por fim vem a terceira palavra, que é Dravya Advaita. Na explicação, a tradução vai dizer o seguinte: quando a meta e o interesse últimos de alguém, de sua esposa, de seus filhos, de seus parentes e de todos os outros seres vivos corporificados são unos, isto se chama Dravya Advaita, ou unidade de interesse. Aqui fica um pouquinho mais complicado, né? Porque amplia da nossa deliberação pessoal, particular, para a nossa deliberação social. E a nossa deliberação social, a primeira célula da unidade social é a família. E aqui está comprometendo a família, está dizendo que quando o interesse último de alguém, de sua esposa, de seus filhos, de seus parentes, e todos os outros seres vivos corporificados são unos, isto se chama Dravya Advaita. Parece que essa é mais difícil de ser alcançada na prática do dia a dia, assim, mas vamos ver o significado de Prabhupada. Ele diz assim: o verdadeiro interesse de todas as entidades vivas, na verdade, a meta da vida, é retornar ao lar, retornar ao Supremo. Este é o interesse que deve governar a vida de alguém, de sua esposa, de seus filhos, de seus discípulos e de seus amigos, parentes, conterrâneos e de toda a humanidade. O movimento da consciência de Krishna pode dar orientações normativas através das quais todos podem partilhar as atividades conscientes de Krishna e alcançar a meta última, como é conhecida como Swartha Gati. Este objetivo para o qual deve convergir o interesse acalentado por todos é Vishnu. Porém, como não sabem disto, na Tevidu Swartagatim Ri Vishnu, as pessoas fazem vários planos com os quais tentam satisfazer tantos interesses inventados ao longo da vida. O movimento da consciência de Krishna está tentando incutir em todos o interesse máximo. Talvez o processo receba diferentes designações, mas se a meta for uma, as pessoas devem segui-lo para alcançar a meta última da vida. Infelizmente, as pessoas estão voltadas a diferentes interesses e os líderes cegos estão desorientando-as. Todos estão tentando alcançar a meta da felicidade material plena, porque não conhecem o que é a felicidade plena. As pessoas desviam-se rumo a diferentes interesses materiais. Então, o homem, o ser humano,
é um ser social. O processo de yoga é individual e é coletivo. É individual no sentido de que é daqui que deve começar. Mas ele também é coletivo no sentido de que não podemos perder a motivação de cuidar das pessoas, de ajudar as pessoas, de motivar as pessoas. O movimento de Sankirtan, de Chaitanya Mahaprabhu, vem ampliar o conceito de família para toda a sociedade. Quando Chaitanya, com 24 anos de idade, tomou sannyasi, ele tomou com esse propósito, para mostrar que o cuidado que ele ofereceria à sociedade seria amplo e restrito, e que ele iria dar tudo que ele tem, tudo de melhor que ele tem para a sociedade. E foi o que ele fez, saiu distribuindo o néctar da imortalidade, o verdadeiro néctar da imortalidade, o cantar dos santos nomes do Senhor. Então, ampliar o conceito de individualidade para o conceito de coletividade está ficando cada vez mais difícil com a sociedade motivada pelo individualismo, como é hoje em dia. Mas esse deve ser o exercício para os seguidores de Chaitanya Mahaprabhu. Os seguidores de Chaitanya Mahaprabhu precisam estar atentos para a ideia de todos juntos cantando, Sankirtana, todos juntos cantando, todos juntos em yoga. Então, essa deve ser a motivação do seguidor de Chaitanya Mahaprabhu, para que esses níveis de consciência que foram descritos, Bhavadvaitam, Kriyadvaitam e agora, qual é a última? Dravyadvaitam, que esses 3 níveis de consciência possam servir como estímulo para o indivíduo se posicionar diante da existência material. Caso contrário, ele vai contemplar a existência material. Contemplando os objetos dos sentidos, ele vai se apegar a eles, vai se iludir. E dessa contemplação, gradualmente, ele vai se desviar. Então, contemplar a existência material como sendo o beneficiário dessa natureza material é um engano. Mas contemplar a natureza material, reconhecendo quem é o beneficiário último, sabendo que esse beneficiário último é Krishna, Bhoktaram Jagya Tapasam, o beneficiário de todos os jagyas, de todos os sacrifícios, de todas as austeridades, e que também ele está atento para interagir com sentimento. Sarvaloka Maheshwaram, que ele é o grande senhor de todos os planetas, que não tem autoridade superior a ele. Então, sabendo que ele é o beneficiário último, que ele é o amigo de todos, que ele é a autoridade suprema de tudo, a pessoa pode conduzir a sua vida para o propósito, para este propósito, para estabelecer na sociedade de quem ele é servo. E nessa condição ele alcança paz interior. E com essa paz interior ele cultiva a felicidade interior e exterior. Essa felicidade dele é percebida pelos outros. E quando essa felicidade é percebida pelos outros, quando cai nas redes sociais, as pessoas querem saber por quê. E então ela sai da condição da yoga individual para essa yoga coletiva, de que vamos todos nos ocupar a serviço do Senhor Supremo. Então esse Dravyadvaitam aqui não é restrito à família consanguínea ou à família de nossa eleição, do nosso amor, a esposa que escolhemos para viver. Essa característica coletiva aqui é a sociedade em geral, que precisamos nos dedicar a cuidar das pessoas em geral. É isso aqui. É isso então. Obrigado pela atenção. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada.